Bom dia, a paz do Senhor. Já fez o devocional de hoje? Vamos orar antes de ler e meditar a palavra do Senhor? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Abençoa o nosso dia de hoje, Senhor. Obrigado por mais um dia onde a tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado pelo teu amor leal, pelo favor do Senhor. Nos dê sabedoria, Deus, nos dê compreensão da tua palavra. Amém? Então, que Deus possa nos dar sabedoria para compreender a palavra do Senhor. Então, hoje nosso devocional está lá em Mateus 13, 22, que está falando assim, olha. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando infrutífera. Então, a palavra de Deus ela é uma semente. A mensagem de Deus ela é uma semente. Só que ela pode ser sufocada. Pelo quê? São duas coisas que está falando aqui nessa parábola. Duas coisas que podem sufocar a mensagem de Deus, de frutificar em nosso coração, na nossa vida. As preocupações das coisas da vida, as preocupações cotidianas que a gente tem diariamente. E também a sedução das riquezas. Porque a riqueza, ela seduz, né? Quem olha assim, a riqueza, adquirir bens, ter bens, ela seduz, é uma sedução. Mas sedução, ela é um engano. Então, quando há uma sedução, é porque existe um engano por trás. Então, há muito engano por trás das riquezas. As pessoas, elas muitas das vezes acreditam que ter mais, que ter muito, que desfrutar muito, que adquirir muito, é isso que traz felicidade. Então, a mensagem de Deus, ela se torna infrutífera. Por quê? Porque a mensagem de Deus é sobre o reino de Deus, é sobre a eternidade. Então, as riquezas, elas perdem a força, porque as riquezas são só para esse tempo. E a mensagem de Deus é para a eternidade. Então, é por isso que sufoca a mensagem, ela se torna infrutífera. Por quê? Porque nós falamos sobre a eternidade, nós falamos sobre o juízo, nós falamos sobre aquilo que está por vir, aquilo que Deus irá fazer. E quando a pessoa está muito seduzida pelas riquezas, por adquirir, por crescer só financeiramente, então a mensagem se torna infrutífera. Bom dia, Maria. Então, é por isso que sufoca a mensagem, porque nós falamos da eternidade, de coisas eternas. Coisas que o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não compra a eternidade. O dinheiro nos dá acesso a muitas coisas nessa vida. Mas na vida vindoura, que todos vamos passar por ela, o dinheiro não tem poder lá. O dinheiro não tem voz lá. O dinheiro tem voz muito nessa era. E é por isso que seduz muito, porque tudo que nós vamos fazer envolve dinheiro. Mas no reino de Deus, a moeda do reino de Deus não é dinheiro. A moeda do reino de Deus ela não é dinheiro, é justiça, é honra. Então, a moeda do reino de Deus é justiça e é honra, é amor. Então, é diferente de tudo aquilo que o mundo prega, de tudo aquilo que o mundo nos empurra a fazer, que é buscar bênçãos financeiras. Mas quem vive o reino de Deus busca a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? O que Jesus deixou como ensinamento principal? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a moeda do reino de Deus é o amor. Então é eu amar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar. E depois de colocar a Deus em primeiro lugar, eu fazer isso para o meu semelhante. Então o ser humano tem muitas lacunas, muitos buracos em sua alma por causa do pecado. E todas essas lacunas, esses buracos, esse vazio que a gente sente, ele é preenchido por Jesus. Então, Jesus é a resposta para muitas coisas que nós estamos procurando no mundo, no dinheiro, nas pessoas, nas coisas. Jesus é a resposta. E quando nós nos encontramos verdadeiramente com Ele e nascemos de novo, então nós podemos desfrutar da palavra de Deus, da presença de Deus, dessa paz que excede todo entendimento. Amém? Então, Jesus é a resposta para todas as questões dos seres humanos. Então, Deus enviou Jesus como resposta para tudo aquilo que o ser humano busca.
E às vezes nós buscamos coisas que são terrenas, normal do ser humano. Nós somos seres humanos, nós temos nossas necessidades físicas, emocionais, psicológicas. Então Deus entende isso das nossas necessidades e Ele nos deu uma resposta em amor, Jesus. Então é nele que nós vamos encontrar todas as respostas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, se eu tiver mais, se eu tiver poder de comprar mais, se eu conseguir, se eu trabalhar mais, adquirir mais, eu vou ser mais feliz. E aí quando a gente adquire, a gente vê, não é isso. Aí volta o vazio novamente. Por quê? Porque nós necessitamos de Jesus. Jesus é aquilo que nos preenche, que nós perdemos lá no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecou, perdemos, a presença de Deus, perdemos o acesso direto ao Senhor. Então houve um vazio dentro do homem e a gente tenta preencher isso com coisas desse mundo e que não preenche. Às vezes a gente fica feliz no momento ali que adquire outra coisa, que adquire outro bem material, que adquire uma promoção, nós ficamos felizes, mas logo depois nós vamos necessitar de outras coisas. Então a resposta para o nosso vazio está em Jesus. Então Deus enviou Jesus em resposta àquilo que foi quebrado lá no Jardim do Éden. E hoje nós temos disponível a presença de Deus, nós temos disponível Jesus para nós, para que nós possamos ter acesso novamente a Deus, para que nós sejamos preenchidos e tenhamos paz. Então, quando aqui na palavra fala que as seduções dessa vida, as seduções da riqueza, as preocupações dessa vida roubam a mensagem de Deus em nós, roubam a mensagem de frutificar, tá falando sobre isso, que a gente se preocupa com muitas coisas cotidianas, mas uma só é necessária, é colocar Deus em primeiro lugar. Porque aí todas as outras coisas vão se encaixando, todas as outras coisas vão sendo acrescentadas. Então, para o ano de 2025, que você coloca a prioridade em Deus. Se você já fez seu planejamento, eu fiz junto com meu esposo, a gente ainda não terminou, mas nós estamos planejando o nosso 2025. Por quê? Porque Deus nos dá essa autonomia de planejar, mas a resposta final vem dele. Mas o primeiro plano que a gente tem que ter em mente é colocar Deus em primeiro lugar. Porque quando eu coloco Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão se alinhando. Então, que o nosso projeto para 2025 seja colocar Deus em primeiro lugar. E aí Ele vai alinhando todas as outras áreas da nossa vida. E aí nós vamos sendo preenchidos pela presença de Deus, pelo aquilo que Deus está fazendo, pelo amor de Deus sobre nós. E aí nós vamos conseguir andar. Então, eu só consigo fazer para o outro aquilo que eu recebi. O que Deus exige de nós? Amar o próximo como a ti mesmo. Amar a Deus em primeiro lugar e o próximo como a ti mesmo. Mas eu só consigo amar o próximo da maneira correta e verdadeira se eu primeiro amar a Deus. Então, que o nosso primeiro projeto para 2025 seja amar a Deus sobre todas as coisas. E o que é amar? Como que eu revelo que eu amo uma pessoa quando eu tenho tempo com ela? É o mais precioso que a gente tem e Deus deu para todo mundo na mesma medida, o tempo. Então todos nós temos o mesmo tempo, a mesma quantidade de tempo todos os dias. E aquilo que eu dedico o meu tempo vai crescer na minha vida. Então se eu dedico o meu tempo ao Senhor, à palavra do Senhor, à oração, à meditação na palavra, isso vai crescer na minha vida. E vai crescer meu conhecimento, vai crescer meu entendimento, vai crescer o meu amor. Por quê? Porque eu estou parando para olhar nos olhos de Jesus, eu estou parando para ler a palavra, eu estou parando para orar. E eu estou largando as coisas frenéticas desse mundo, as paixões desse mundo que nos acelera, que nos empurra, que você tem que conquistar, que você tem que ter nome, que você precisa levantar o seu nome, sair desse fluxo de conquista, conquista, conquista e entrar no reino de Deus, que é um reino de paz, de tranquilidade, de sabedoria. É você ter paz em meio ao caos que o mundo tem vivido. Então, primeiro lugar, amar a Deus. Quando eu amo a Deus de maneira correta, porque às vezes a gente pode amar a Deus de maneira errada. Como assim? Eu amar a Deus querendo ganhar algo em troca, esperando sempre algo em troca. Ou eu estou com Deus até que Deus faça algo na minha vida. Depois que Ele fizer,
eu não preciso mais do Senhor. Então isso é uma maneira de amar errado. Por quê? Porque o amor que Deus revelou para nós, ele foi sacrificial. Então ele deu o seu melhor, sem esperar nada em troca, sabendo que muitos iriam rejeitar. Então o amor correto é eu me entregar ao outro sem esperar nada em troca. Eu me entregar a Deus sem esperar nada em troca. Eu me dedicar meu tempo ao Senhor, sem ficar esperando nada em troca, ainda que isso, e Deus é galardoador dos que buscam, mas ainda que isso não me traga nada, eu ainda vou me dedicar ao Senhor. Ainda que não mude nada na minha vida, eu ainda vou buscar ao Senhor, eu ainda vou fazer o meu devocional. Ainda que não mude nada durante o ano de 2025, eu ainda vou continuar buscando ao Senhor. Eu lembro que lá em 2017 eu fiz esse compromisso com o Senhor, de buscar ao Senhor todos os dias, de ler a palavra do Senhor todos os dias. 2017 que eu fiz esse compromisso com o Senhor. Eu li um livro que chama Até Que Nada Mais Importa, do pastor Luciano Subirá. Li esse livro, fiz esse compromisso. E desde então, a minha vida foi transformada. Foi mudada, assim, da água para o vinho. Não foi assim, melhorou a vida depois que se tornou crente. Não, minha vida foi transformada. Eu era uma pessoa e o Senhor me transformou em outra pessoa, que é o nascer de novo. E é isso que Deus quer fazer em nós e através de nós. É que nós nascemos de novo. Mas nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor sem ficar esperando coisa alguma em troca, mas de estar com o Senhor, de estar na presença dele, sem esperar a recompensa. E ela vem porque Deus é bom e ele recompensa quem busca. Mas quando nós temos uma busca sincera, que é o que a palavra diz, se você buscar de todo o seu coração, você vai encontrar. Então, quando sua busca é sincera por Deus, você vai encontrar. Se você está buscando a sinceridade, você vai encontrar a verdade, vai encontrar o Senhor Jesus. E sua vida vai ser transformada. Você vai ser transformado, nascer de novo, que é o que Jesus falou com Nicodemos. Nós precisamos nascer de novo. Da água, do batismo e também do Espírito. Então, é o que o Espírito Santo faz no nosso coração. É gerar Cristo em nós, mas para isso nós precisamos estar diante de Deus diariamente. Quando eu faço isso só de vez em quando, o resultado vai ser de vez em quando. Mas quando eu faço diariamente, o resultado é grande, é poderoso, porque eu estou todo dia dedicando o meu tempo ao Senhor, dedicando a melhor parte do meu tempo para Deus. Então isso vai ter um resultado melhor. Se eu faço academia só uma vez na semana e durante a semana eu tenho uma alimentação péssima, eu não vou ter resultado. Mas se eu estou ali todos os dias, eu mudei minha alimentação e estou todos os dias ali fazendo academia, fazendo exercício, eu vou obter um resultado no meu corpo. Então, no reino de Deus, se eu estou todo dia me dedicando à palavra do Senhor, tirando do meu tempo para estar com Deus, eu vou ver um resultado disso na minha vida espiritual. Então eu vou ver frutos disso na minha vida espiritual. É impossível você estar buscando sinceramente o Senhor, dedicando ao Senhor, e isso não ter nenhum resultado na sua vida espiritual. Sempre tem. Mas nós devemos buscar como se não tivesse buscado. Eu sempre penso sobre isso. Hoje, mais um dia, a misericórdia de Deus se renovou sobre mim. Eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso orar. Eu preciso estar com Deus. O de ontem já não serve mais. Hoje eu preciso novamente. É como a gente precisa do alimento diariamente para sobreviver. A gente precisa do alimento para o nosso corpo. Nós precisamos da palavra para o nosso espírito. Então, quando nós tratamos a palavra de Deus como algo essencial para a nossa vida, nós vemos nossa vida ser transformada. Então, que o ano de 2025, amém, Marcelo? O ano de 2025, nós possamos colocar como prioridade a palavra de Deus, a presença de Deus, estar com Deus todos os dias. E quando encerrar lá no final, lá em dezembro de 2025, eu olhar para trás e eu falar, eu dediquei a minha vida ao Senhor. Lá no final de 2025, esse ano eu dediquei a minha vida ao Senhor. E as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que eu fiz isso em 2017, mas demorou 2 anos para a minha vida começar a mudar. Em 2019,
minha vida começou a mudar e Deus começou a tocar em todas as áreas da minha vida. Foi onde houve uma grande transformação, mas começou lá no compromisso de 2017. Foi quando eu fiz o compromisso de ler a palavra do Senhor, independente de como está meu dia, independente de como eu acordei, ler a palavra do Senhor todos os dias e orar. E buscar fazer isso, e lutar para fazer isso, porque a gente é uma luta da carne contra o espírito, lutar para ter esse tempo. Hoje eu já não tenho dificuldade, porque já virou um hábito na minha vida, mas lá no início eu tive de lutar, lá no início eu tive de colocar como prioridade, eu tive de batalhar por esse tempo. Hoje para mim já é algo que faz parte da minha rotina, ler a palavra de Deus, orar, buscar o Senhor, consultar o Senhor, falar com o Senhor, mas eu tive que lutar lá no início. Então talvez no início é difícil você criar um novo hábito, mas depois que isso é incluído na sua vida, acabou, ninguém consegue tirar mais, e aí se torna comum ler a palavra, orar, estar com Deus, ouvir a Deus. Nós vamos aperfeiçoando o nosso ouvir ao Senhor, nós vamos compreendendo mais a manifestação de Deus, a forma como Deus fala. A nossa percepção vai melhorando à medida que a gente vai lendo e aprendendo. Amém? Então não deixe as seduções dessa vida, as preocupações dessa vida sufocar a mensagem que Deus colocou no seu coração, e nem as riquezas, as coisas desse mundo. É sedução. Sedução é o quê? Te atrai pelo seu olhar, por aquilo que você está vendo. Então te seduz, mas por trás há algo ruim. A sedução, ela funciona assim. Ela te seduz pelo seu olhar. Exato. Mamãe tá gravando? Então a sedução, ela faz isso. Ela nos atrai pelo olhar. Amém? Vamos orar então, para que Deus nos ajude a gente não ser enganado, a gente não perder o nosso fruto e que a gente possa crescer no reino de Deus. Pai, obrigado por essa palavra, obrigado por esse entendimento. Senhor, se há uma raiz de sedução no nosso coração, se as preocupações desse mundo têm nos roubado o nosso tempo com o Senhor, nos perdoa, Deus. Tem misericórdia de nós, que nós possamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, que nós consigamos, Deus, amar ao Senhor em primeiro lugar, ter tempo com o Senhor, passar tempo com o Senhor nos nossos dias, Pai. Que 2025 seja um ano de muita busca pelo Senhor, de muita entrega na presença do Senhor, e que nós possamos desfrutar da paz que excede todo entendimento. Essa paz que o mundo não entende, por que a gente sente, que nós possamos continuar sentindo em 2025, essa paz que excede o entendimento do ser humano, essa paz que só o Senhor pode dar, que bem financeiro nenhum, que problema resolvido nenhum consegue nos dar, como a presença do Senhor nos dá. Então nós somos muito gratos pelo Senhor ter nos dado Jesus, pelo Senhor ter se entregado por nós. Obrigado, Jesus, pelo teu amor leal, que nós possamos também passar isso para as pessoas, que as pessoas possam ver o amor do Senhor em nós e possam se sentir também amadas. Nos ajude nessa caminhada, Senhor, nesse propósito de alcançar pessoas para o teu reino, que nós possamos viver o reino do Senhor, caminhar com o Senhor no caminho que é estreito. Nós entendemos que é estreito, mas nós confiamos que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida. Nós entregamos o ano de 2025 na mão do Senhor, e nós queremos ser como Enoque, que andou com o Senhor. Nós queremos andar com o Senhor, não só nos dias dos cultos, mas diariamente na nossa vida, no nosso cotidiano, nas nossas escolhas diárias, de segunda a segunda. Nós queremos a presença do Senhor, nós queremos andar com o Senhor, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Fala conosco, Deus, para que a gente alinhe a nossa vida, para que a gente obedeça. E em nome de Jesus, que haja um grande mover do Senhor no nosso ano de 2025, mover do Senhor na nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor, que elas possam enxergar a poderosa mão do Senhor, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor faz. E obrigado, Deus, pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pelo coração que o Senhor nos deu, por tudo aquilo que pulsa dentro de nós, pelo espírito de vida, pela vida que o Senhor nos entregou, que nós possamos dar valor àquilo que tem valor, Deus,
Tira do nosso coração toda raiz de maldade, toda raiz de engano, tudo que não pertence ao Senhor seja arrancado do nosso coração. Que o nosso destino seja aberto diante de Ti, seja transformado, assim como o Senhor transformou o meu destino lá em 2017, que o Senhor possa fazer na vida de quem está nessa live, na vida de quem vai assistir depois. Que haja uma grande transformação do Senhor, um grande mover do Senhor, uma grande busca e sede, que Senhor aumente a nossa sede pelo Senhor, pela Tua presença, pela Tua palavra, Deus, que nós possamos compreender bem a Tua palavra, compreender de modo verdadeiro, Pai, que toda fortaleza mental seja quebrada agora em nome de Jesus, que a nossa mente seja renovada pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém, gente? Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você tenha verdadeiramente dentro de si o amor de Deus. A Marcela escreveu que amém, Bianca, essa palavra foi para mim, que Deus continue te usando, que nunca pare, porque você é promessa. Amém, Marcela. Eu recebo essa palavra e eu sei que é Deus, tanto Deus na minha vida quanto na sua vida, que é Ele que fala e Ele cuida de cada um de nós de forma individual. Ele sabe do que a gente precisa. Amém? Então que Deus também abençoe a sua vida e não desista daquilo que Ele falou que vai fazer na sua vida. Às vezes a gente precisa só alinhar diante de Deus, alinhar as nossas motivações, alinhar com o que Deus quer para nós, para que a palavra de Deus se cumpra em nossa vida, para que as promessas de Deus sejam vividas. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.